Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João e hoje finalizaremos o estudo do capítulo 6. Vamos analisar os versículos de 59 a 71. Uma pequena correção. No nosso encontro passado, nós dissemos que iríamos até o versículo 56, mas, na verdade, fomos até o versículo 58. Por isso, hoje, partimos do versículo 59. O texto bíblico registra o seguinte: ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Então, essa passagem acontece reunindo Jesus e seus discípulos, e é uma conclusão sobre aquele texto que nós já estudamos do Pão da Vida, e esse episódio acontece após a Páscoa na sinagoga de Cafarnaum. E tem 3 ensinos muito importantes nessa passagem. Primeiro, é esse ensino do discurso duro. O que está presente nesse pequeno ponto que os discípulos destacam e João escreve que o discurso é duro? Quem pode ouvir esse discurso? Emmanuel faz um comentário sobre isso no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 176. E nesse comentário, ele diz que Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Então, vivendo num mundo de provas e expiações, nós vamos ter obstáculos, vamos ter dificuldade. Jesus deixou explícito que quando você pretende espiritualizar-se, você vai ter que ser muito determinado. Então, é necessário que nós vençamos a vaidade própria, que nós estejamos atentos, conscientes dos erros que já perpetramos e que nós possamos verdadeiramente converter-nos ao bem. Então, essa fala que é dura de ouvir, porque nem todo mundo está disposto a se renovar. Isso fica evidente. Um outro ensino muito importante é quando Jesus diz que o Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita. É uma expressão que ele usa dizendo das palavras que são Espírito e vida. Sobre isso também há comentários de Emmanuel,
e notadamente num texto que foi publicado pela revista Reformador em agosto de 1962, e que o Emmanuel destaca os ensinamentos do mestre e como o Espiritismo também retoma esses ensinamentos, indicando o caminho, roteiro de ação, diretriz do aperfeiçoamento de cada ser, e a necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. Todo mundo padece igualmente. As palavras de vida eterna são os ensinamentos que não vão passar, que são presentes e são importantes em toda parte. Então, nós devemos esquecer toda a indução, a inutilidade, que muitas vezes está presente nos discursos da nossa cultura, e aproveitar aquelas palavras que nos mostram as nossas obrigações, os nossos deveres, o que devemos efetivamente fazer para superar esse nível de vivência no mundo de provas e expiações e alçarmos patamares mais avançados, que são patamares que nos colocarão já numa condição melhor de evolução. Então, diz Emmanuel, retém contigo as palavras de vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, da experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes provações. E o terceiro ensinamento, que também é muito importante, é que muitos discípulos tornaram para trás, quer dizer, muitos daqueles que acompanhavam Jesus desistiram de acompanhar por conta dessa constatação de que não tem privilégio, não tem caminho fácil, é realmente algo que nós precisamos fazer com esforço. E Jesus pergunta se os 12 também queriam desistir, e eles dizem que não. Pedro fala em nome de todos, dizendo que não, porque Jesus é que tem os ensinamentos corretos. E Jesus, então, diz que um deles seria um diabo. Lembrando sempre que a palavra diabo não tem o sentido que hoje se atribui. Diabo, naquele momento histórico, significava o opositor, o adversário. Então, esse trecho revela que Jesus sabia que Judas haveria de fazer, e João deixa isso explícito no texto também. Então, o fato é que nenhum deles se retirou. Jesus sabia o que Judas faria, mas também não o excluiu. E o comentário de Emmanuel no livro Pão Nosso, na lição 151, sobre esse fato de que os 12 permaneceram, ele diz o seguinte: à medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenário acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão: realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie.
sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos hoje por aqui. Voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!